O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou o hotel a indenizar uma cliente em R$ 20.800 por danos materiais e mais R$ 5.000 por danos morais devido ao furto de mercadoria dentro do carro dela. Estava estacionado no estabelecimento. A decisão foi baseada na falta de comprovação de ausência de culpa por parte do hotel. Conversamos agora sobre o assunto com Júlio Moraes Oliveira, advogado e professor universitário, especialista em direito do consumidor. Doutor Júlio, bem-vindo à Rádio Justiça. E eu já pergunto ao senhor, na sua opinião, qual foi o fator decisivo para a condenação do hotel neste caso? Olá, tudo bem? A questão é a seguinte, já existe, inclusive, sobre essa questão de estacionamentos, súmula do STJ a respeito dessa situação. Então, o estacionamento, quando ele vai guardar o carro de alguma pessoa, seja qualquer tipo de estacionamento, se estabelece ali um contrato de depósito. E nesse contrato de depósito, a função do guardador desse contrato é exatamente entregar o bem da forma que ele foi entregue para ele. Então, qualquer estacionamento, a gente quer retirar o veículo da forma que a gente entregou. Se há algum problema nesse veículo, o estacionamento vai responder por isso. Existe previsão no Código de Defesa do Consumidor e a súmula 130 do STJ, que tem a seguinte redação: a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seus estacionamentos. Doutor Júlio, a gente observava que num passado recente, esse entendimento não era como a súmula, né, que o senhor citou define. E aí os estacionamentos ficavam até, de certa forma, confortáveis em não indenizar um cliente que porventura tivesse seu carro roubado. Com isso, aumenta a qualidade do serviço prestado nos estacionamentos também, né? Sim, a gente tem que pensar o seguinte: a aplicação dessa súmula e da própria responsabilização dos estacionamentos, ela começa a partir do Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, né? Então, de 1990 para cá, já se começou a discutir essa situação da responsabilização dos estacionamentos. O que é muito comum, e ainda é comum atualmente, é que os próprios estacionamentos muitas vezes têm placas dizendo que eles não se responsabilizam por objetos deixados no interior do veículo ou por qualquer dano que esse veículo venha a sofrer. E aí é óbvio, né? Essa cláusula, muitas vezes, que está prevista, que está expressa, né, no próprio estacionamento, ela não vai ter validade jurídica, mesmo que ela esteja escrita lá e mesmo que o consumidor concorde com aquilo. Já que a função do estacionamento é a guarda do bem. Se você não tem a guarda do bem, para que você vai colocar o veículo no estacionamento? Se você pode ter ele danificado a qualquer momento. E depois, inclusive, dessas responsabilizações, os melhores estacionamentos hoje têm câmera, tem filmagem, para poder exatamente pegar todas as informações sobre o veículo, para poder também, né, dizer se aquele veículo foi danificado lá dentro ou não. Porque pode haver, inclusive, a má-fé do consumidor nessas situações. Então, o estacionamento que tem uma filmagem, que tem uma câmera, ele vai poder verificar realmente se o veículo foi danificado lá dentro ou não. E essa responsabilização por parte do estacionamento independe se é pago ou gratuito, não é isso? Isso. A súmula não fala em momento nenhum a questão de pagamento e gratuidade. O entendimento dos tribunais é que o estacionamento gratuito também tem responsabilidade. Então, muitos estabelecimentos, quando sabem disso, eles acabam cobrando estacionamento, porque se você disponibilizar o estacionamento, cobrando ou não, aquele benefício para o consumidor ali vai acabar gerando a responsabilidade e o dever de indenizar pela guarda do veículo. Doutor Júlio, como no caso aqui, o hotel é acusado de negligência em relação a furto, né, dentro do seu estacionamento, quais são aí os procedimentos legais a serem seguidos pela vítima? Bom, a primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência, né, sobre o ocorrido, chamar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, tirar fotografias, né, do veículo, dos danos que tenham sido causados, entrar em contato com a gerência do estabelecimento, né, para solicitar o ressarcimento dos danos, e aí, caso nada disso se resolva, esse consumidor vai ter que procurar a justiça para poder receber o ressarcimento desses danos causados ao seu veículo. Agora, qual é a base para determinar danos morais e materiais em casos como este? Olha, isso é bastante difícil, depende muito do que foi furtado, do que foi danificado. Nesse caso, especificamente de Minas Gerais, parece que tinha equipamentos, a pessoa era uma comerciante, então tinha vários produtos que ela comercializava e que foram furtados nesse estabelecimento. Então, muitas vezes, se o consumidor tiver nota fiscal daquilo que estava dentro do veículo, se ele tiver comprovação de que existia aqueles equipamentos, fica mais fácil você calcular uma indenização em cima disso.
Além disso, pode existir um dano moral, né? E aí o dano moral, ele depende dessa prova, ele está muito mais relacionado a uma questão de constrangimento, de um aspecto íntimo do cidadão ali, do consumidor, que tenha sido ofendido com aquele dano que sofreu ali naquele estabelecimento. Então, na hora de se calcular, o juiz vai levar em consideração todas essas questões para chegar aí no valor razoável de reparação daquele consumidor. A Justiça em Minas Gerais condenou um hotel a indenizar uma cliente em pouco mais de R$20 mil por danos materiais e R$5 mil por danos morais devido ao furto de mercadorias que estavam dentro do carro dela, estacionado no estabelecimento. A decisão foi baseada na falta de comprovação de ausência de culpa por parte do hotel. Acabamos de conversar sobre o assunto com Júlio Moraes Oliveira, advogado e professor universitário, especialista em direito do consumidor. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou sempre à disposição de vocês.